E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com o Zeke com outra pintura. Eu decidi fazer aquela pintura do Joker em óleo, e depois quando eu vi, eu também tinha salvo uma imagem quando ele força o sorriso, ele solta assim e fica triste de novo. Eu achei bem interessante isso, e aí eu resolvi fazer uma segunda pintura com base nessa segunda imagem, e aí chamar de Happy Joker, e fazer meio que uma sequência daquela outra pintura que ficou como Happy, e esse o Sad, que é tipo Coringa triste, uma coisa assim. Eu achei interessante, e essa pintura eu decidi não fazer em óleo, mas sim em guache, e foi meio que praticamente ali, eu acho quase que vai ser a minha última pintura usando guache escolar, porque assim, eu realmente nessa pintura aqui eu me senti assim bem decepcionado com, não com o resultado, mas com a qualidade dessa tinta. Eu acho que eu fiz muita coisa com ela, aprendi o que eu pude, e agora é juntar uma grana e quando puder comprar uma tinta assim meio profissional, nível estudante, pra gente fazer e deixar essa guache escolar só para pegar um fundo, fazer um fundo, ou então fazer algum efeito ou alguma parte que eu use em muita tinta. Mas o que eu senti sinceramente usando ela foi que eu tava usando meio que terra colorida, lama colorida, uma coisa assim, saca? Eu tentei fazer o que foi possível, e toda vez que você pinta fica algum pedaço de tinta, cara, dá raiva disso, entendeu? E aí tem que colocar isso, tem que, sei lá, passar a mão e tirar o outro pincel e tirar esse pedaço, que não acontece quando você usa tinta de boa qualidade, ou entre aspas, guache original. Aliás, se você pegar essa guache e deixar num canto, sei lá, 10 dias, e você jogar um pouco de água, você pode reutilizar essa tinta. Se você tentar fazer isso, até mesmo quando estiver secando nesse tipo de guache escolar, ela já virou um negócio plástico bem horrível, sabe? É uma tinta realmente bem ordinária. Eu recomendo, a profissional é mais cara, só que ainda assim eu recomendo ela, porque, cara, não tem como ficar na mão desse tipo de coisa. E essa pintura, vocês viram que no início, cara, eu errei muita coisa, mas desde já também eu falo, essa pintura não vai agradar vocês. Se o que vocês estavam esperando era um resultado bonito, ou então um resultado como nos vídeos que você vê de outras pessoas pintando nessa técnica ou em outra técnica, mas o mais importante eu acho que foi o resultado, e não ali se ficou bonito ou não. Porque na moral, cara, eu acho que o importante é aprender, e dessa vez, se na outra eu tive um resultado um pouco mais bonito, como vocês como vocês comentaram, nessa daqui eu tive um resultado mais feio, porém eu acertei algumas coisas que eu tinha errado na outra pintura, como algumas cores no final. E o importante mesmo foi preservar o sorriso triste dele. Foi uma coisa que eu mais acertei, foi a forma do sorriso no primeiro, e nessa segunda também a expressão de tristeza e até mesmo de desânimo, ou seja, não sei como é que você vai perceber isso, tá? Foi o grande objetivo, foi o grande conhecimento ali. Eu acho que se eu continuasse pintando cena após cena dessa parte do Joker, no final das contas ali de um ano, eu já teria feito uma coisa muito, muito superior. Mas pode ficar um desafio para daqui a um ano, 2 anos, refazer essa pintura e ver como é que vai ficar, ver se vai ficar legal e assim por diante. Sobre a pintura em si, as técnicas que eu usei, você tem que tomar cuidado quando você vai usar guache, seja profissional, seja essa escolar, que é a questão do pincel, tá? Eu tinha comprado outro pincel, que eu falei no vídeo passado, que é o Pelo de Marta. Esse pincel eu posso usar tanto com tinta óleo, tinta guache, ou tinta nanquim eu acho que não é bom usar, mas eu sei que eu posso usar com aquarela também, tá? Mas o ideal é ter pincéis para cada tinta e nunca misturar eles. Só que é um pincel muito... os pelos, eles ficam muito molhados quando você mexe ele na tinta, seja tinta guache, seja tinta óleo, e aí ele perde a forma dele com muita facilidade. E em troca, você faz um trabalho mais fino com ele, entende? Você tem mais controle das cerdas, só que ele encharca muito facilmente. Ele é um pincel perfeito para tinta mais líquida, tintas à base de água e super líquidas como aquarela ou aguada de nanquim. E aí eu fui usar ali, não deu para fazer um bom início de pintura com ele. O ideal é usar o pelo de porco, tá? O pelo de porco é ótimo para você fazer essa primeira camada, e aí essas camadas mais delicadas você pode trabalhar com esse pincel,
que ele vai bem mais suave, ele é mais para acabamento do que para o início de uma pintura, e foi uma coisa que eu só percebi no final. Mas como eu tenho esses dois pincéis, agora é só uma questão de aplicar, e é uma coisa que eu vou estar fazendo nas próximas pinturas. Eu vou tentar colocar mais pinturas no canal, até porque, para ajudar, gente, falta um mês para entregar o meu TCC e ainda falta muita coisa para construir, então assim, eu peço a compreensão de todos vocês. Foi uma coisa que eu aprendi bastante. Vai mais de você que está assistindo aí pensar assim, de não ter expectativas do que eu fiz uma grande coisa. Vai parecer uma queda de qualidade em relação à primeira pintura. O importante é o aprendizado. Eu tô com uma nova mentalidade agora de você fez, ficou legal, saca? Você fez, você venceu. Você fez, você já chegou lá. Por quê? Porque não adianta ficar querendo fazer uma coisa perfeita, entendeu? Se impressione com o resultado, sabe? Não, se impressione com o processo. Não fique correndo atrás de um ideal maravilhoso, perfeito dos grandes mestres, porque, cara, na moral, você tem foto para isso, entendeu? O importante é que quando você trabalha uma pintura, isso foi uma coisa que eu percebi, você está trabalhando como se fosse uma espécie de poesia, entende? A pintura em si, a arte em si, é como se fosse uma poesia sobre a realidade. A realidade é ali a sua referência, ali o bloco de mármore. Quando o artista ele começa a fazer algo dentro do bloco de mármore, ele começa a fazer uma poesia, entende? Aquelas esculturas clássicas, aquelas pinturas, é basicamente uma poesia visual. Por quê? Porque as pessoas não são daquele jeito que elas estão sendo retratadas, entendeu? Não existem deuses, não existem anjinhos, querubins ali voando e atirando flechas em pessoas apaixonadas, como tem nessas pinturas de 600 anos atrás. Tudo isso é poesia, entendeu? Se alguém faz um rabisco, põe dentro do museu, isso é poesia, sabe? Quem é que vai falar que não é arte? Quem é que vai falar que é arte? Entendeu? Você põe ali e sobre o julgamento das pessoas, e a gente vai aprendendo, todo mundo junto, entende? Então assim, eu acho que é mais essa questão, cara, e quanto mais eu penso nisso, mais eu sinto mais vontade de desenhar, sem as amarras da realidade, saca? Porque você quer fazer um negócio bonitinho, direitinho, mas o importante é o que você fez, e talvez nem tanto onde você quis chegar, mas sim o que você ganhou no processo disso, sabe? O que você aprendeu, onde você errou, onde você acertou, sabe? E acho que esse foi um dos grandes aprendizados. E aí eu também vou trazer mais pra frente pinturas com lápis de cor, com outros materiais que eu não estou usando muito. Eu virei fã da tinta óleo, mas é uma tinta que você tem que ter muitos cuidados. E assim, de agora em diante eu só vou comprar o que eu for usar. Então essa tinta guache eu vou ver o que eu posso fazer com ela para usar totalmente antes de comprar novas. E o mesmo para aquarela, que não está tendo muito, ou tinta óleo. E tinta óleo eu gostei bastante. E fica a dica, você quer uma coisa assim mais, entre aspas, mais possibilidades, de trabalhar suas técnicas, algo um pouco mais realista, tinta óleo, entendeu? Algo mais criativo, mais diferente, que explore outras qualidades, guache, acrílica, entendeu? É difícil chegar no realismo com essas tintas, mas tinta óleo, aquarela, você consegue fazer isso muito bem, entendeu? E às vezes até um pouco mais fácil do que com essas outras tintas. Não significa que você não possa tentar trabalhar com isso, tá? Esses foram os aprendizados que eu obtive nessa pintura. Eu espero que vocês gostem, mas se não gostar, por favor, dê o seu dislike ou seu like. Isso ajuda o canal, assista o vídeo inteirinho ali para ajudar na divulgação dele pelo algoritmo do YouTube. E se você quiser ajudar o canal, por favor, pense em contribuir com R$10 no nosso apoio-se ou R$20. Você ganha, contribuindo com R$10, um livrinho de receitas ilustrado por mim, com receitas que eu uso no meu almoço. Ou você também pode ganhar o livrinho mais 10 imagens, 5 para colocar de wallpaper no seu computador e 5 no seu celular, também desenhadas e ilustradas por mim. Sinta-se à vontade. Desde já, o seu like é bem-vindo e não deixe de comentar. Redes sociais na descrição. É isso aí. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou.